A história de vida de hoje, vamos ouvir uma história muito interessante e dramática chamada O Construtor. Sob a lua cheia brilhante, a simples casa de madeira de Wallace e sua esposa está aninhada no meio de um jardim de morangos verdes. O som do farfalhar dos insetos se misturou com o som do vento soprando através das folhas, criando uma suave música country. Na pequena sala, a lâmpada a óleo rastejante brilhava na velha parede de madeira, lançando uma sombra das duas pessoas que estavam entrelaçadas. Wallace, um homem na casa dos 36 anos, tem um corpo sólido, bronzeado por longos dias de trabalho no jardim. Nilda, que é alguns anos mais nova que ele, ainda mantém o batom, embora tenha entrado na juventude. Seus olhos brilhavam, seus finos lábios vermelhos estavam vermelhos, e sua figura era tão suave quanto um salgueiro à beira do rio rural. Esta noite, como muitas outras noites, o casal se abraçou com ternura. Wallace, com uma mão amorosa e calidada, acariciou suavemente os cabelos longos e brilhantes de sua esposa. Nilda riu baixinho, sua voz doce como mel. Ei, você é velha, mas é como uma jovem adulta. Wallace apenas sorriu, seu sorriso mostrando seus dentes brancos, seus olhos brilhando de luxúria e amor. Ele a puxou para o colo, seus lábios alcançando seu pescoço, onde sua pele lisa ainda cheirava a folhas do banho da tarde. Os toques suaves, as respirações apressadas se misturaram, como se quisessem dissolver os dois juntos. A pequena sala parecia ser aquecida pela chama do amor queimando. O espaço é deixado apenas com sussurros, risadas suaves e momentos de paixão sem palavras. Mesmo casados há mais de 10 anos, Wallace e sua esposa ainda mantêm esse fogo. Eles não tinham filhos, uma dor latente em seus corações, mas o amor e o apego os ajudaram a superar. Todas as noites, quando o luar brilha pela janela, eles se aproximam como se afirmassem que sua felicidade não precisa de nada mais do que amor sincero. Nilda, embora às vezes derramasse lágrimas em silêncio ao pensar em não poder lhe dar um filho, sempre era consolada por ele. Irmã, ter você é o suficiente. As crianças são predestinadas. Se você der, se você não der, você ainda viverá feliz. Ele disse uma vez. Sua voz era quente, fazendo-a sorrir em meio às lágrimas. Com o passar do tempo, naquele ano Wallace e o pomar de durião e morango de sua esposa atingiram a grande temporada. Os grandes duriões redondos, arroz dourado, perfumado em um canto do jardim, são comprados por comerciantes da cidade a preços altíssimos. O mesmo vale para os morangos, os vermelhos, todos de boa qualidade. Fizeram Wallace vender pelo dobro do ano passado. O dinheiro flui para dentro da casa como água. De ter apenas o suficiente para comer e vestir, ele e sua esposa, de repente, se tornaram uma das famílias mais ricas da aldeia. Uma tarde, enquanto o pôr do sol vermelho se estendia pelo campo, Wallace sentou-se em uma velha cadeira de vime, cigarro na mão, e virou-se para Nilda, que estava colhendo legumes no quintal. Ei, eu ganhei a temporada assim, e o dinheiro é muito bom. Ou devemos reformar a casa, torná-la mais espaçosa. Minha casa agora está muito desmoronando, vazando chuva, correntes de ar. Este velho verme pecado, pele fraca, não tem lugar para morar. Nilda parou a mão, olhou para ele, os olhos brilhando de esperança. Você está certo, eu não tenho filhos, então vamos reconstruir a casa com certeza, e eu terei um lugar para me apoiar no futuro. O casal discutiu e finalmente decidiu contratar o senhor Virgílio, um empreiteiro de construção bem conhecido na cidade. O senhor Virgílio, na casa dos 50 anos, é um homem altamente qualificado que construiu muitas casas bonitas na região. Ouvi dizer que ele ficou viúvo por muitos anos, morando sozinho em uma casa espaçosa construída por suas próprias mãos. Ele aceitou assim que Wallace se ofereceu, prometendo trazer uma equipe de bons trabalhadores para trabalhar, garantindo que a nova casa fosse estável e bonita.
Logo, o pomar de abacate e laticínios de Wallace estava em pleno andamento. O comerciante veio, pagando um preço tão alto que Wallace não conseguiu manter o sorriso fechado. Com dinheiro extra, ele começou a comprar mais móveis, desde uma grande TV de tela plana até um sofisticado conjunto de mesas e cadeiras de ébano. A nova casa começou a ser construída. O som de betoneiras e cinzéis soava em um canto movimentado do bairro. Nilda, embora estivesse ocupada cuidando da horta, estava sempre de plantão no projeto, cuidando do arroz e da água para a equipe de trabalhadores. E sempre tinha um sorriso gentil na boca, mas dinheiro e riqueza às vezes trazem mudanças inesperadas. Wallace, de um marido trabalhador e trabalhador, começou a mudar. No início, ele só costumava se reunir com amigos, beber algumas taças de vinho e contar histórias sobre as colheitas. Mas, gradualmente, ele foi pego na diversão de gastar dinheiro. À noite, ele começou a gritar em bares, depois ouviu amigos convidando-o para cortes de cabelo disfarçados na cabeceira do mercado. As meninas se vestiam com elegância. Suas vozes tão doces quanto cana-de-açúcar deixavam Wallace em êxtase. Ele começou a brincar, até mesmo se gabando do fato de que agora estava no mundo, mas muitas vezes suspirava. É uma pena que eu esteja infeliz, não tenho acne para seguir. Nilda, embora soubesse disso, apenas suportou em silêncio. Toda vez que ela ouvia os vizinhos sussurrando sobre Wallace, indo até as meninas para cortar o cabelo, seu coração era como uma faca. Mas ela não se atreveu a falar, com medo de que, se ele falasse, ele levantaria a questão de não ter filhos novamente. Ela disse a si mesma, talvez ele estivesse apenas se divertindo por um tempo, e então ele voltaria a ser como costumava ser. Mas dia após dia, Wallace afundou cada vez mais, negligenciando o trabalho doméstico, negligenciando todo o prédio em construção. Quando ele voltou para casa, seus lábios estavam cheios de vinho e seus olhos não estavam mais tão quentes quanto antes. Nilda só conseguia abaixar a cabeça, enxugando as lágrimas no escuro, seu coração doendo como um corte. Enquanto Wallace estava absorto na diversão, o Sr. Virgílio e a tripulação ainda estavam cansados do trabalho. O Sr. Virgílio, de alta estatura, rosto austero, mas olhos penetrantes, sempre comanda o trabalho com atenção. Ele falava pouco, mas cada palavra que falava tinha peso, fazendo com que a equipe de trabalhadores a admirasse. Durante os dias de trabalho na casa de Wallace, o Sr. Virgílio viu Wallace apenas algumas vezes. Na maioria das vezes, apenas vendo Nilda preocupada. Olhando para ela, ele não pôde deixar de se sentir triste. Uma mulher gentil e confiante assim, por que ela deveria sofrer com a mudança de coração do marido? Nilda, mesmo tendo mais de 30 anos, ainda mantém sua beleza salgada. Uma figura esbelta e macia, com cintura fina e seios fartos, como uma imagem do campo. Seu cabelo era longo, preto, muitas vezes bem puxado para cima, revelando um pescoço branco. Seus olhos, embora melancólicos, ainda brilhavam como se contivessem uma história não contada. Toda vez que ela trazia arroz e água para a equipe de trabalhadores, seu sorriso gentil fazia com que a atmosfera do projeto parecesse suavizar. O Sr. Virgílio, embora tentasse manter sua aparência fria, não pôde deixar de notar aquele charme natural. Ele está viúvo há mais de 10 anos. Sua falecida esposa tinha sido uma mulher gentil, mas a doença a arrebatou prematuramente, deixando-o sozinho na casa vazia. Desde então, ele mergulhou no trabalho, construindo casas para os outros, como se nunca tivesse pensado em encontrar uma nova felicidade. Mas quando ele olhou para Nilda, uma sensação estranha surgiu nele. Ela não é apenas bonita, mas também exala ternura e paciência, deixando-o inquieto. Uma vez, vendo-a sentada em adoração na varanda, seus olhos estavam longe, ele estava prestes a perguntar a ele, mas então parou. Ele temia ter excedido seus limites, medo de que um empreiteiro como ele
não tivesse o direito de interferir nos assuntos familiares de outras pessoas. Mas durante todo o dia, Virgílio não podia negar a saudade em seu coração. Por muito tempo, ele não conheceu o calor de uma mulher. Olhando para Nilda, ele não apenas viu a beleza de sua aparência, mas também viu uma alma que sofria de dor silenciosa. Naquela noite, o luar ainda pairava no céu, mas o espaço na casa de madeira de Wallace não tinha mais o calor dos velhos tempos. O farfalhar dos insetos agora parecia se misturar com o suspiro de Nilda. A mulher estava sentada encolhida no canto da sala. Seus olhos estavam vermelhos e seu coração doía. Wallace, depois de uma bebida bêbada, cambaleou para casa quando já era tarde. O forte cheiro de álcool subia de seu corpo. Seus olhos estavam vermelhos e seu andar era super torto. As piadas de seus amigos bebedores ainda ecoavam em sua mente. Por que você não tem filhos? Deve ser fisiologicamente fraco. Há um problema com esses dois, certo? Essas palavras, mesmo que fossem apenas uma piada, tocaram a dor que ele sempre escondeu. Ele estava com raiva, mas na frente de seus amigos ele só conseguia rir. Um sorriso irônico para esconder a humilhação que estava crescendo em seu coração. Quando chegou em casa, sua raiva não sabia onde desabafar, deixando-o ainda mais frustrado. Ele abriu a porta, chamando Nilda com uma voz áspera. "Han, venha aqui, por que você está tão escuro e nem dormiu?" Nilda, que estava sentada cuidando de sua velha camisa sob a lamparina a óleo, ergueu os olhos assustada ao ver a aparência monótona do marido. Ela suspirou levemente, levantou-se e saiu. "Você voltou? Deixe-me reaquecer a comida para você." Ela disse, sua voz suave, mas cheia de tristeza. Mas Wallace não prestou atenção. Ele gritou. "Não precisa! O que você fez para me deixar sair na rua e ser-se ridicularizado? Esse cara disse que eu estava infeliz, não tinha filhos. Você ouve claramente?" Nilda ficou atordoada, com os lábios franzidos. Suas palavras perfuraram seu coração como uma faca. Por muitos anos, ela suportou silenciosamente a dor de dar à luz, culpando-se, atormentando-se, mas nunca pensou que ele traria a culpa. O que você está dizendo? Isso é culpa minha?" Ela perguntou trêmula, sua voz embargada. Wallace, em um acesso de embriaguez e raiva, não conseguia mais manter a compostura. Ele caminhou para a frente, ergueu a mão e deu um tapa na bochecha de Nilda. "Wallace!" O tapa soou na pequena sala, como se estivesse destruindo o espaço silencioso. Nilda abraçou seu rosto, lágrimas escorrendo, rolando por suas bochechas que agora estavam coradas. Ela começou a chorar, soluçando cheia de tristeza. "Você mudou." Wallace nos velhos tempos, ele não era. "O dinheiro me cega, esqueço todos os dias miseráveis em que minha esposa e eu estávamos juntos." Mas Wallace apenas olhou para ela. Seus olhos estavam frios, e ele não se arrependeu. "Não fale muito. Vou trabalhar, ganho dinheiro. O que quero fazer é meu direito." Depois de falar, ele virou as costas, cambaleou para trás, caiu na cama e adormeceu, deixando Nilda com a dor que estava rasgando seu coração. Nilda ficou sentada ali, no escuro, apenas a lamparina a óleo rastejando. As lágrimas caíam, ela abraçava o rosto, sentindo a dor ardente nas bochechas, mas a dor no coração era 1000 vezes maior. Ela se lembrou das noites em que o casal estava envolto ao luar, lembrou-se das palavras de amor que ele dissera, lembrou-se da maneira como ele gentilmente a abraçou. Agora está tudo no passado. Dinheiro e riqueza, que pareciam trazer felicidade, acabaram sendo a lâmina que separa duas pessoas que costumavam se amar muito. Ela estava tão deprimida que engasgou. Ela só queria gritar. Ela queria correr para fora desta casa. Mas então ela disse a si mesma: "Onde você está indo?" "Esta é a minha casa, o lugar onde vivi toda a minha vida. Ele é apenas temporário e depois voltará." Mas, no fundo, ela sabia que a esperança estava desmoronando. Na manhã seguinte, quando o amanhecer acabara de aparecer, Wallace levantou-se.
sem se preocupar em olhar para a esposa. Ele lavou o rosto no alto-falante, vestiu a camisa e saiu apressadamente de casa. Estou saindo, tenho trabalho, ele disse. Sua voz era curta e ele não se preocupou em explicar. Nilda, que estava varrendo silenciosamente o quintal, apenas acenou com a cabeça. Wallace era um jogador, um bebedor, e não se preocupava mais com a casa. Muitas vezes ela estava secretamente com dor. Seus olhos estavam vazios. Ela sabia que ele estava jogando cartas como de costume. Como o dinheiro era abundante, se minha família ainda fosse tão pobre quanto antes, se o pomar não tivesse atingido a estação, talvez a felicidade dos dois não tivesse desaparecido assim. Enquanto isso, o som da moto de Virgílio soou do lado de fora do portão. Como de costume, ele chegou cedo, trazendo uma equipe de trabalhadores para continuar o trabalho de construção da nova casa. O senhor Virgílio, de estatura alta, rosto austero, mas olhos penetrantes, entrou no pátio, segurando um rolo de desenhos. Ele estava prestes a ligar para Wallace para falar mais sobre o progresso, mas apenas para ver Nilda varrendo silenciosamente o quintal, sua aparência lenta, seus olhos inchados. Ele fez uma pausa, seu olhar pousando em suas bochechas coradas. Os vestígios do tapa da noite passada ainda estavam claros, como uma ferida que não podia ser escondida. O coração do senhor. Virgílio, que havia sido perturbado por Nilda nos últimos dias, agora estava sufocado. Ele não conseguiu se conter. Aproximou-se e disse em voz baixa: Nilda, o que há de errado com você? Seus olhos estavam inchados, suas bochechas. Quem fez o que com você? Nilda se assustou, virou o rosto apressadamente e cobriu as bochechas com a mão. Não, nada, Sr. Virgílio. Eu caí, acabei de bater na porta. Ela disse, sua voz trêmula, tentando escondê-la. Mas o senhor, Virgílio não se engana facilmente. Ele olhou para ela, seus olhos estavam tristes e zangados. Não me esconda, eu vejo tudo. Wallace fez isso? Nilda mordeu o lábio e as lágrimas brotaram novamente. Ela não respondeu, apenas abaixou a cabeça, os ombros tremendo levemente. Vendo isso, o senhor, Virgílio suspirou, e sua voz se suavizou. Senhorita, você é tão gentil, como pode suportar isso para sempre? Pessoas como você merecem ser amadas, respeitadas, não sofrer com essa situação. As palavras de Virgílio foram como uma brisa fresca soprando no coração ressecado de Nilda. Nos últimos dias, ela só recebeu frieza e reprovação do marido. Agora, a preocupação sincera de Virgílio a deixa emocionada. Ela olhou para cima, olhou em seus olhos, viu neles sinceridade e algo profundo, como um fogo ardente. Obrigada, Sr. Virgílio, disse ela suavemente, com a voz embargada. Mas eu sou a esposa de Wallace. Quanto à minha família, não quero que pessoas de fora sejam incomodadas. O Sr. Virgílio estava prestes a dizer alguma coisa, mas depois parou. Ele conhecia seus limites, sabia que Nilda era a esposa de outra pessoa e que ele era apenas um empreiteiro de construção, um estranho. Mas seu coração, depois de muitos anos de solidão, estava agora em turbulência por causa da mulher à sua frente. Ele assentiu baixinho, virou-se, mas havia uma tempestade de emoções em seu coração. Naquela manhã, Nilda foi até a cozinha e preparou água e almoço para os trabalhadores. O senhor Virgílio, como de costume, o seguiu em silêncio, ajudando-a a carregar o pesado balde de água para o prédio. Ao entregar o balde de água, sua mão acidentalmente tocou a dela. Ambos ficaram assustados, como se tivessem sido eletrocutados. Nilda retirou a mão apressadamente, as bochechas ligeiramente coradas. O senhor Virgílio ficou envergonhado, fingindo tossir secamente para esconder sua confusão. Mas aquele toque, mesmo que fosse apenas acidental, foi como uma faísca, fazendo seus corações vibrarem com batidas incomuns. Nos dias que se seguiram,
o Sr. Virgílio deu mais atenção a Nilda. Ele costuma encontrar desculpas para falar com ela, às vezes perguntando sobre o andamento do projeto, às vezes contando histórias engraçadas para fazê-la rir. Nilda, mantendo distância, não podia negar que a preocupação do Sr. Virgílio a fazia sentir-se confortada em seus momentos de fraqueza. Começou a pensar no Senhor. Virgílio, na sua figura alta, na sua voz profunda, nos olhos que sempre a olhavam com respeito. Seu coração, que estava frio com a crueldade de Wallace, agora vibrava, embora ela tentasse se conter. O Sr. Virgílio não é melhor. Toda vez que ele olha para Nilda, ele se lembra de sua falecida esposa, lembrando-se dos dias em que os dois eram felizes juntos. Mas Nilda não apenas evoca memórias, mas também desperta uma parte de seu coração que ele pensava estar morta há muito tempo. Ele sabia que estava em um caminho perigoso, sabia que esse sentimento não estava certo, mas não conseguia parar de pensar nela, sonhar com ela. Noites passadas sozinho na casa vazia, Virgílio se revirava, imaginando quem era para ousar sonhar com a felicidade dos outros. Mas e se ela não estiver feliz? Se ela também precisar de um protetor? Enquanto isso, Wallace ainda está absorto na diversão. Ele bebe, joga cartas e bebe em lojas disfarçadas de corte de cabelo, não se preocupando mais com sua esposa e a casa em construção. As reprovações de Nilda, suas lágrimas pareciam não ter efeito sobre ele. Ele pensou que era rico agora, no mundo. E Nilda, por mais triste que fosse, não podia deixá-lo. Mas ele não sabia que, no coração de Nilda, uma grande ferida estava se aprofundando. E um novo fogo, embora fraco, estava reacendendo silenciosamente. Uma tarde, enquanto um pôr do sol vermelho brilhante se estendia pelo campo, Nilda sentou-se na varanda, com os olhos distantes. O Sr. Virgílio, que acabara de terminar um dia de trabalho, se aproximou. Nilda, estou aqui. Amanhã a equipe de trabalhadores continuará trabalhando no telhado. Pode ficar tranquilo. Ele disse, sua voz suave. Nilda acenou com a cabeça com um sorriso triste. Obrigada, Sr. Virgílio. Você trabalhou tanto. Monsieur Virgílio olhou para ela, prestes a se afastar, mas então parou, reunindo coragem. Nilda, se houver alguma coisa triste, é só me contar. Eu não quero ver você sofrer sozinho. As palavras de Virgílio eram como um vento, suave e intenso, soprando no coração de Nilda. Ela olhou para ele, seus olhos brilhando, e naquele momento, ambos pareciam esquecer a linha entre eles. Mas então, Nilda abaixou a cabeça e disse em voz baixa: Monsieur Virgílio, você é bom para mim, eu sei. Mas eu não posso. Abandonou a sentença, voltou para casa e deixou o senhor, Virgílio ali com o coração pesado. Nos dias que se seguiram, o ar na cabine de Wallace ficou mais pesado do que nunca. Nilda, com o coração dolorido e confuso, tentou manter distância do Sr. Virgílio. Não era que ela o odiasse, nem sentisse a sinceridade em seus olhos. Pelo contrário, era sua ternura e preocupação que a assustavam. Ela temia que, se permitisse ficar um pouco mais perto dele, seu coração não seria capaz de suprimir as vibrações que estavam ficando cada vez maiores. Ela era a esposa de Wallace. Embora Wallace já tivesse mudado e se tornado um marido violento e sem coração. Mas o juramento do passado, quando os dois davam as mãos sob o luar, ainda era como uma corda invisível que a amarrava com força. Trair Wallace, mesmo que apenas em pensamento, a fez se sentir culpada. Nilda tentou evitar o rosto de Virgílio. Todas as manhãs, quando ele e a equipe de trabalhadores vinham trabalhar, ela apenas preparava arroz e água no canto do prédio e depois voltava apressadamente para casa. Quando ela acidentalmente encontrou seus olhos, ela rapidamente abaixou a cabeça. Suas bochechas estavam coradas e seu coração batia forte como se ela quisesse explodir. O Sr. Virgílio, com a sensibilidade de um homem que a experimentara,
Reconheceu essa evasão. Mas ele não era uma pessoa tímida, nem queria fugir das emoções que estavam surgindo em seu coração. Ele sabia que sua afeição por Nilda era contrária à moralidade, mas não podia negar que ela havia despertado uma parte de seu coração, uma parte do qual ele pensava estar morta, desde que sua falecida esposa o deixara. Ele queria enfrentar a verdade, não importa o quão doloroso ou perigoso fosse. Naquela tarde, choveu de repente. A chuva leve acalmou o calor sufocante da estação seca. A equipe de trabalhadores acaba de despejar o concreto para a fundação da nova casa. A obra foi concluída antes do esperado. Virgílio disse a todos para fazerem uma pausa, mas deu desculpas para ficar para verificar o concreto com cuidado, certificando-se de que não havia rachaduras ou falhas. Os trabalhadores, desavisados, rapidamente empacotaram seus pertences, montaram suas motocicletas e foram embora, deixando o Sr. Virgílio sozinho no morangueiro verde. Nesse momento, gotas de chuva brilhantes caíram. Nilda, que estava na cozinha, ouviu o som de motos se afastando, pensando que toda a equipe de trabalhadores havia saído. Ela deu um suspiro de alívio, aliviada por não ter que enfrentar o Sr. Virgílio hoje. Mas assim que ela saiu para o quintal, prestes a trazer uma cesta de legumes para dentro de casa, a figura alta do Sr. Virgílio apareceu bem em frente ao portão. Ele usava uma camisa azul escura com mangas altas, revelando seus braços fortes. Seu rosto era austero, mas seus olhos eram brilhantes, como se ele contivesse uma tempestade de emoções. Nilda se assustou, e a cesta de legumes em sua mão quase caiu no chão. Você... Monsieur Virgílio, por que você não voltou? Ela perguntou, sua voz trêmula, tentando manter a calma. Vou ficar para ver alguns negócios, Nilda, respondeu ele, com a voz quente, mas seu olhar não a deixou. Você entra em casa, está chovendo tão levemente, está tudo molhado agora. Ele se aproximou, sua voz gentil, mas com uma atração irresistível. Nilda deu um passo para trás, com o coração batendo forte. Eu estou bem. Você acabou de ir para casa. Está escuro. Ela disse, sua voz interrompida. Então, apressadamente virou as costas e caminhou rapidamente para a cozinha, como se quisesse escapar. Mas o senhor... Virgílio não a deixou ir. Ele seguiu, passo a passo, sem hesitar. Quando Nilda chegou à cozinha, ele estava bem atrás dela. O pequeno espaço da cozinha, com suas lâmpadas a óleo rastejantes e o aroma de folhas de uma panela de água fervente, de repente tornou-se sufocante. Nilda se virou, prestes a dizer algo para quebrar a tensão, mas quando seu olhar o encontrou, ela parou de repente. Os olhos de Virgílio eram profundos e intensos, como se quisessem devorá-la. Nilda! Ele chamou, com voz rouca. Você não me evita mais. Eu sei o que você está pensando, mas não posso fingir que nada aconteceu. Nilda balançou a cabeça, os lábios franzidos, tentando manter um pouco de sua razão permanecendo. Senhor Virgílio, não fale mais. Eu sou a esposa de Wallace. Eu não posso. Mas antes que ela pudesse terminar suas palavras, o Sr. Virgílio deu um passo à frente, rápido como um vento. Ele a abraçou, suas mãos fortes, mas gentis, firmemente envolvidas em torno dela, como se quisesse segurá-la, para não deixá-la fugir por mais tempo. Nilda lutou, mas apenas se moveu levemente, como se ela mesma não quisesse escapar. Senhor Virgílio, não. Eu imploro. Ela sussurrou, sua voz embargada, mas havia um desejo reprimido em sua voz. E então, naquele momento, o Sr. Virgílio se abaixou, seus lábios alcançando os dela. O beijo foi repentino, intenso, como um fogo queimando na pequena cozinha. Nilda ficou atordoada, com os olhos bem abertos, mas então, como se estivesse presa em um redemoinho, fechou os olhos, deixando suas emoções guiá-la. O beijo de seu Virgílio não é apenas possessão, mas também libertação. Carregava consigo um desejo há muito reprimido, sinceridade e um amor que ele nunca ousou admitir.
Para Nilda, o beijo foi uma corrente elétrica percorrendo seu corpo, despertando todos os sentidos que ela pensava ter adormecido. Depois de muitos anos vivendo em resignação, muitas noites abraçando a dor sozinha, agora ela sente vida, vibração, uma felicidade com a qual não se atreveu a sonhar. Nilda, mesmo tendo mais de 30 anos, ainda exala uma beleza salgada e estranhamente encantadora. Seu cabelo preto, longo e brilhante, embora estivesse bem levantado, ainda tinha alguns fios na frente da testa, fazendo-a parecer gentil e atraente. Seus olhos brilhavam como a superfície de um lago ao luar, contendo profunda tristeza e desejo de ser amada. Os lábios finos e vermelhos, mesmo sem batom, ainda estão cheios de vida, como se convidassem a toques leves. Sua figura é esbelta e macia, com cintura fina e seios rechonchudos, como uma imagem do campo. Sua pele é lisa, cheirando a folhas, que é uma mistura de beleza natural e vitalidade de uma mulher ligada ao céu e à terra. Naquele momento, sob a lamparina a óleo, Nilda não era apenas uma esposa miserável, mas também a personificação do charme, o que tornava irresistível o coração do Sr. Virgílio. O beijo durou muito tempo, como se para derreter os dois juntos. Nilda, embora um pouco resistente no início, agora havia desistido. Suas mãos tremiam, pousando no peito do senhor. Virgílio, não para se afastar, mas para sentir o calor dele. O senhor Virgílio, com a mão esquerda, mas amorosamente acariciou seus cabelos, depois deslizou suavemente pelos ombros, pela cintura, como se quisesse descobrir cada linha da mulher que desejava. Cada toque que ele tocava era gentil, mas intenso, como se dissesse que ele a amava e estava pronto para protegê-la. A pequena cozinha com a lâmpada a óleo rastejante e o som da chuva leve no pátio torna-se um espaço separado do mundo exterior. O som de insetos farfalhando se misturou com a respiração rápida de duas pessoas que estavam imersas no amor. Monsieur Virgílio puxou Nilda para mais perto, seus lábios se separando dos dela, deslizando até o pescoço dela, onde a pele lisa ainda cheirava a folhas de capim-limão. Nilda tremeu levemente, um sentimento de felicidade e culpa crescendo em seu coração. Mas naquele momento, ela não queria mais pensar nisso. Ela queria viver, amar, ser amada, mesmo uma vez. Eles estavam enrolados um no outro como um fogo queimando no meio de uma noite escura. Os toques suaves, as respirações apressadas, se misturam em uma sinfonia de emoções. O Sr. Virgílio, com a força de um homem que já o experimentou, conduz Nilda a um mundo que ela nunca conheceu. Um mundo de encantamento, de pura alegria. Nilda, com ternura e saudade reprimida, respondeu-lhe com toda a sinceridade. Eles não disseram uma palavra, mas seus olhos, sua respiração e seus toques substituíram 1000 palavras de amor. A cozinha, que outrora fora testemunha das refeições frugais de Nilda, agora se tornara um espaço sagrado onde dois corações se encontravam. A lâmpada a óleo fraca brilha nas paredes de madeira, formando sombras entrelaçadas como uma imagem vívida. O som da chuva no quintal é como uma música de fundo misturada com sussurros e risadas suaves. Quantos minutos de paixão, sem palavras, sem pressa, sem apropriação, mas lentamente, acalentando cada momento, como se fosse a primeira vez, talvez a última vez. Para Nilda, aquele momento foi um sonho. A felicidade surgiu como um riacho frio, fluindo através de seu coração árido. Ela sentiu vida, amor e uma sensação de liberdade que nunca tivera antes. Cada toque do Senhor, Virgílio, cada olhar que ele lhe dava, parecia dizer que ela merecia ser amada e querida. Para Virgílio, Nilda não é apenas uma mulher, mas um mundo inteiro. Ele encontrou nela a ternura de sua falecida esposa, mas também uma nova vitalidade, um fogo que ele desejava manter para sempre. Quando as coisas se acalmam, eles se deitam juntos na cozinha.
A lamparina a óleo ainda estava rastejando. O som da chuva havia parado. Nilda se apoiou no ombro do Senhor. Virgílio, com os olhos brilhando, agora não mais tristeza, mas um raio de alegria. Virgílio e Nilda não disseram nada, mas em seu coração havia uma tempestade de emoções. Ele sabia que esse momento, por mais bonito que fosse, não poderia durar para sempre. Nilda era esposa de outra pessoa e ele, não importa o quanto a amasse, não conseguia quebrar esse limite. Nilda, ele chamou suavemente com uma voz profunda. Não me arrependo, mas não quero que você sofra. Se você quiser, eu vou embora. Não vou mais envergonhá-lo. Nilda ergueu os olhos. Olhou nos olhos dele, os lábios tremendo. Sênior Virgílio, não sei o que fazer. Eu o amo, mas ele não é mais o Wallace que costumava ser. Quanto a você, ele me deu a sensação de ter ressuscitado. Não sei o que estou fazendo, mas não quero perder você. Suas palavras eram como uma confissão, dolorosa e sincera. O Sr. Virgílio apertou a mão dela com força, os olhos brilhando com um vislumbre de esperança, mas também cheios de luta. Nilda, eu vou esperar, não importa quanto tempo leve, eu vou esperar. Mas eu não quero que você viva na miséria. Você merece ser feliz, entendeu? Naquela noite, quando Virgílio saiu, Nilda ficou em silêncio na cozinha, com os olhos distantes. A felicidade que ela acabou de experimentar ainda está em questão, mas em seu coração há uma grande questão. Qual caminho ela escolherá? Continuar a sofrer com Wallace ou ousar caminhar em busca de uma nova felicidade? Depois de uma noite fatídica na pequena cozinha, Nilda está enfrentando uma grande virada em sua vida. As palavras de Virgílio eram como uma brisa fresca, despertando em seus anseios há muito enterrados. Ela percebeu que, embora ainda amasse Wallace, seu marido outrora mundano, esse amor agora havia sido corroído por sua crueldade, violência e prazeres frívolos. Seu coração, embora dolorido, começou a se inclinar para o Senhor. Virgílio, o homem que lhe dava a sensação de ser apreciada, amada e, acima de tudo, viva. No final, Nilda decidiu viver para si mesma, mesmo que apenas uma vez. Ela não queria continuar a ser uma esposa resignada, enxugando silenciosamente as lágrimas no escuro. Mas ela não foi corajosa o suficiente para deixar Wallace, o bangalô que continha muitas lembranças de anos felizes. Em vez disso, ela escolhe um caminho perigoso, esgueirar-se para a frente e para trás com Virgílio, para que seu coração possa ser livre, mesmo em momentos de falta de jeito. Nos dias que se seguiram, a atmosfera na cabana de Wallace ainda estava pesada. Mas Nilda havia mudado. Ela não se sentava mais em adoração na varanda, seus olhos distantes cheios de melancolia. Em vez disso, ela começou a cuidar mais de si mesma. Seu cabelo preto era cuidadosamente arrumado, e seus lábios vermelhos ocasionalmente usavam um pouco de batom caseiro de pétalas de hibisco. Sua figura esbelta e suave, embora esteja na casa dos 30 anos, ainda exala um charme irresistível, como uma flor do campo que acaba de brotar pela segunda vez. Essas mudanças, por menores que fossem, não passaram pelos olhos aguçados do Sr. Virgílio, e Wallace, durante esse tempo, não parecia se importar com sua esposa. Ele estava absorto em festas com bebidas, jogos de órfãos e visitas a bares de karaokê, disfarçado na cabeceira do mercado. O dinheiro no bolso o fez afundar ainda mais em um estilo de vida divertido. Nas noites em que voltava para casa, muitas vezes ficava bêbado e o forte cheiro de álcool emanava de seu corpo. Mas mesmo que ele estivesse bêbado, o instinto masculino nele ainda aumentava. Ele puxou Nilda para seu coração, exigindo momentos de intimidade como um hábito, e não como amor. Nilda, embora fria em seu coração, ainda mimava o marido. Mas toda vez assim, ela se sentia vazia. Os toques de Wallace agora carecem da ternura, da chama do amor que uma vez a fez se apaixonar.
Ela fechou os olhos para que ele ficasse satisfeito, mas sua mente voltou ao momento na cozinha, onde o Sr. Virgílio a beijara, onde ela sentia a vida real. O Sr. Virgílio, com experiência e sensibilidade, entendeu bem a situação de Nilda. Ele não coagiu, não se apressou, mas também não escondeu seus sentimentos. Todas as manhãs, ao liderar uma equipe de trabalhadores para trabalhar na nova casa, ele sempre encontra uma maneira de encontrar Nilda, seja apenas um olhar ou uma frase indiferente. Nilda, está legal hoje. Você bebe muita água para não se cansar. Ele disse. Sua voz era quente, mas seus olhos pareciam querer dizer mais que 1000 palavras. Nilda, embora tentasse manter sua aparência calma, não conseguia impedir que seu coração batesse toda vez que ouvia sua voz. A oportunidade para os dois ficarem próximos surgiu uma tarde, quando a equipe de trabalhadores fez uma pausa antecipada para escapar do sol escaldante da estação seca. Wallace, como sempre, havia saído de casa de manhã cedo, dizendo que iria ver o comerciante para discutir a venda de morangos, mas Nilda sabia que ele estava gritando em uma taverna ou cassino. No morangueiro verdejante, apenas Nilda e Sr. Virgílio permaneceram. Ela estava regando as plantas, sua blusa delicada abraçando seu corpo, revelando sua cintura fina e montes rechonchudos. O Sr. Virgílio, que acabara de inspecionar o telhado da nova casa, saiu, e seus olhos não puderam tirar sua bela figura. Nilda, deixe-me ajudá-la a regar as plantas, disse ele, aproximando-se, sua voz gentil, mas um pouco trêmula. Nilda ergueu os olhos com as bochechas coradas ao sol. Bem, Monsieur Virgílio, faça uma pausa, eu posso fazer isso, respondeu ela, mas sua voz carecia de determinação. O Sr. Virgílio sorriu, não disse nada, mas silenciosamente pegou a concha da mão dela. Naquele momento, a mão dele tocou a dela, um leve toque, mas como uma corrente elétrica passando por ambos. Nilda abaixou a cabeça, com o coração batendo forte, e o Sr. Virgílio ficou parado, com os olhos brilhando. Ninguém disse mais palavras. Como um arranjo do destino, eles entraram no pequeno acampamento no meio do jardim de morangos, onde Wallace costumava descansar antes do trabalho. O acampamento era simples, com apenas uma esteira de bambu e alguns painéis de madeira juntos, mas naquele momento tornou-se um espaço separado do mundo exterior. O Sr. Virgílio puxou Nilda para mais perto, seus braços fortes, mais ternos, ao redor dela. Nilda, eu não quero que você sofra mais. Eu quero que você seja feliz, mesmo que seja só um pouco. Ele sussurrou, sua voz rouca, cheia de saudade e sinceridade. Nilda, embora ainda dilacerada em seu coração, não resistiu ao fogo que ardia dentro dela. Ela fechou os olhos, deixando Virgílio beijá-la, um beijo forte e profundo, como se quisesse dissolver todo o sofrimento que havia sofrido. Seus lábios, quentes e amorosos, deslizaram pelo pescoço dela, onde sua pele lisa ainda cheirava a folhas de capim-limão. Nilda tremeu levemente, seus braços trêmulos em volta dele, como se quisesse se agarrar a esse momento para sempre. O Sr. Virgílio colocou a mão na camisa e deslizou-a sobre o pêssego que estava duro por causa de sua mão. Então, quando eles não conseguiam respirar, eles se deixavam. Ele apressadamente tirou a camisa e pendurou-a em um lado do ombro dela e abaixou a cabeça para absorver os seios de Nilda. Por um tempo, eles se carregaram para o jardim de morangos para desfrutar desse fogo de amor ardente que nunca se apaga. Eles se agarram um ao outro com fascínio e saudade, como duas pessoas perdidas se encontrando no meio de um deserto árido. Cada toque, cada respiração é uma afirmação de que eles precisam um do outro, que merecem ser amados. A pequena fazenda, com a luz do sol fluindo pelas folhas de morango, tornou-se testemunha de seus momentos desajeitados. O farfalhar dos insetos se misturava com sussurros, risadas suaves e respiração rápida. O Sr. Virgílio,
com a força de um homem que já o experimentou, conduz Nilda a um mundo que ela nunca conheceu, um mundo de pura alegria e liberdade. Nilda, com ternura e saudade reprimida, respondeu-lhe com toda essa sinceridade. Eles não estão com pressa, não estão se apropriando, mas lentamente, valorizando cada momento, como se esta fosse a primeira vez, talvez a última. Desde então, a relação entre Nilda e Virgílio tornou-se um segredo guardado no Jardim de Morangos. Eles procuram todas as oportunidades de se encontrar, mesmo que por alguns minutos. Meio-dia, quando a equipe descansa, final de tarde, quando Wallace não voltou, ou mesmo noites em que Wallace está bêbado e adormece em uma cadeira de vime no quintal. O acampamento no meio do Jardim de Morangos, às vezes um canto escondido atrás da pilha de lenha do prédio, torna-se um lugar onde eles trocam momentos de amor. Nilda, embora soubesse que estava em um caminho perigoso, não conseguia parar. Toda vez que está com o Senhor, Virgílio, sente a vida, o amor e uma felicidade que há muito perdeu. O Senhor Virgílio, com um coração solitário há mais de 10 anos, encontrou em Nilda não apenas uma mulher, mas um mundo inteiro. Ele a ama e sempre toma cuidado para que ninguém descubra sobre o relacionamento. Nilda, eu não quero que você sofra por mim. Se um dia você quiser parar, eu vou respeitá-lo, disse ele uma vez, com os olhos sinceros, mas cheios de dor. Mas Nilda apenas balançou a cabeça, abraçou-o e sussurrou: Senhor Virgílio, você é o único que me faz sentir viva. Eu não quero perder você. Enquanto isso, Wallace parecia não saber. Ele estava absorto em um estilo de vida boêmio, álcool, jogos de azar e garotas em bares de karaokê. Quando voltou para casa, ele ainda exigiu Nilda como forma de afirmar sua propriedade. Nilda, embora entediada, ainda mimava o marido. Mas em seu coração, aqueles momentos eram apenas uma obrigação, sem nenhuma emoção. Wallace, por sua natureza egoísta, não percebeu a mudança nos olhos de sua esposa. Não percebeu que seu coração pertencia a outra pessoa. Naquela tarde, o sol escaldante da estação seca cobriu o Jardim de Morangos, tornando o ar na casa de madeira ainda mais sufocante. Nilda sentou-se ao lado da bandeja de arroz frugal, apenas um prato de hipomeia e uma tigela de sopa de abóbora cozida com camarão seco. Ela segurou os pauzinhos, mas não conseguiu engolir um pedaço de arroz. Uma sensação de náusea de repente aumentou, fazendo-a soltar os pauzinhos, correr para o canto do quintal e vomitar. Ela pensou que talvez tivesse comido algo que não combinava com ela, ou que o calor deixava seu corpo cansado. Enxugando o suor da testa, ela voltou para casa, dizendo a si mesma que beberia um pouco de chá de gengibre para obter ajuda. Mas na manhã seguinte, os sintomas reapareceram. Desta vez, ela não apenas estava enjoada, mas também se sentia tonta e parecia não ter forças. Uma vaga premonição passou por sua mente, fazendo seu coração bater. Nilda, que tem 40 e poucos anos, lembra-se desses sinais, coisas que ouviu das mulheres da aldeia quando estavam grávidas. Mas ela apressadamente descartou esse pensamento, dizendo a si mesma: como ela poderia ser? Wallace e eu não tínhamos filhos há muitos anos. Agora que estamos tão velhos, como pode? Mas a ansiedade continuou crescendo, como um fogo latente que não podia ser extinto. Sem demorar, ela decidiu ir ao posto de saúde da comuna para exame. No caminho, suas pernas tremiam, esperançosas e com medo. O pequeno posto médico está localizado no final da estrada de terra vermelha, com apenas algumas enfermeiras e um velho médico. Nilda sentou-se e esperou, os olhos baixos, as mãos apertadas com força na borda da camisa. Quando o médico chamou seu nome, ela entrou, sua voz trêmula contando seus sintomas. O médico, depois de examinar e fazer alguns exames, olhou para ela com um sorriso gentil. Parabéns, Nilda. Estou grávida há mais de 6 semanas. Nessa idade, engravidar é muito raro. Você tem que cuidar disso. Nilda ouviu como um relâmpago em seus ouvidos.
Seus olhos se arregalaram como petrificação, sem palavras. Grávida. Com a idade de 4 semanas, ela estava feliz e chorando e entrou em pânico. A alegria da maternidade que ela ansiava há anos agora vinha como um milagre. Mas logo depois, uma preocupação maior a atingiu como uma onda. A quem pertencia esse bebê? A de Wallace, o marido com quem conviveu por mais de 10 anos, ou do Sr. Virgílio, o homem que lhe deu momentos de amor desajeitado? Ela sentou-se atordoada na cadeira, as mãos em volta do estômago, o coração emaranhado como seda. No caminho de volta, Nilda caminhou sem rumo, com os olhos vazios. A alegria de ser mãe não podia sobrepujar o medo que estrangulava seu coração. Se o bebê fosse de Wallace, seria um consolo para os anos sem filhos, o que poderia trazê-lo de volta à família. Mas se era do Sr. Virgílio, ela não se atreveu a pensar mais, por mais que amasse o Senhor. Virgílio, embora seu coração estivesse tão abalado por sua sinceridade e ternura, ela sabia que não poderia deixar Wallace, não porque amasse Wallace tanto quanto antes, mas porque estava com medo. Medo das fofocas da aldeia, medo da má reputação de velho e entediado. Tinha medo de separar a família a qual ela estivera ligada por toda a vida. Ela temia que, se escolhesse o Senhor, Virgílio perderia tudo, sua honra, sua casa e a si mesma aos olhos de todos. Naquela noite, o luar ainda estava brilhante, mas o espaço na casa de madeira estava mais pesado do que nunca. Wallace, como sempre, voltou para casa depois de beber, cambaleando para dentro de casa. O cheiro de vinho forte. Nilda olhou para o marido com o coração doendo, mas ela não disse nada. Wallace caiu na cama, adormeceu, deixando-a com pensamentos dilacerados. Ela se sentou na pequena cozinha, onde testemunhou o primeiro beijo entre ela e o Sr. Virgílio, a luz da lamparina a óleo rastejando em seu rosto choroso. Ela sabia que tinha que contar a verdade ao Senhor. Virgílio primeiro, não porque quisesse que ele fosse responsável, mas porque lhe devia uma explicação, um adeus. Na manhã seguinte, quando a equipe de Virgílio chegou ao local, Nilda tentou reunir coragem para enfrentá-lo. Ela esperou até o meio-dia, quando a equipe de trabalhadores descansou, e o Sr. Virgílio, como era de costume, ficou para conferir o trabalho no acampamento no meio do morangueiro, onde costumavam trocar momentos de fascínio. Nilda estava na frente dele com os olhos vermelhos, a voz trêmula. Sr. Virgílio, tenho algo a dizer. O Sr. Virgílio olhou para ela, seus olhos afiados, mas gentis, como se tivesse um palpite. Nilda, você continua falando. O que há de errado, eu ouço, respondeu ele com a voz quente. Nilda respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Estou grávida, Sr. Virgílio. Já se passaram mais de 6 semanas, mas eu... Não sei se esse bebê é Wallace ou seu. Estou feliz por ser mãe, mas também estou com medo. Não sou corajosa o suficiente para escolher você, mesmo que eu te ame, disse ela como uma faca que parou o Sr. Virgílio, seus olhos escurecendo. Mas então ele rapidamente recuperou a compostura, aproximou-se, pegou a mão dela e disse com voz rouca: Nilda, estou feliz por você. Ser mãe é algo que você sempre quis, não é? Quanto ao bebê, não me importo a quem pertence. Eu só quero que Nilda seja abençoada. Mas você disse que não me escolheu, então o que você vai fazer? Nilda abaixou a cabeça, lágrimas rolando pelo rosto. Peço desculpas a você, Senhor. Virgílio, eu o amo, mas não posso deixar Wallace, não posso separar esta família. Tenho medo da dissidência do mundo, medo da má reputação. Espero que você me esqueça. Viva bem. Encontre alguém mais merecedor. Eu vou ficar com Wallace, não importa o que aconteça. Este bebê, vou criá-lo, tratá-lo como filho de Wallace para manter este lar. O Sr. Virgílio ficou parado, com o coração sufocando. Ele queria abraçá-la, dizer que estava disposto a dar tudo para protegê-la,
mas sabia que ela havia escolhido. Ele sabia que ela não tinha apenas medo de fofocas, mas também estava ligada ao dever, por anos de associação com Wallace. Ele soltou a mão dela, seus olhos doloridos, mas ainda cheios de amor. Nilda, eu respeito sua decisão. Eu não vou mais envergonhá-lo, mas ela se lembra, se um dia você precisar de mim, eu ainda estarei aqui, desejando uma bênção a Nilda e desejando boa saúde ao bebê. Dizendo isso, o senhor. Virgílio virou as costas e saiu do acampamento, alto, mas pesado, como se carregasse todo um céu de dor. Nilda ficou ali, segurando o rosto e soluçando com o coração partido. Ela sabia que havia escolhido o caminho seguro, mas também era um caminho cheio de lágrimas. O bebê em seu ventre, quem quer que fosse, seria seu único conforto, mas também um lembrete para sempre dos momentos amorosos que ela havia desistido. O luar ainda paira no céu, iluminando o jardim de morangos verdes. Mas esta noite, na pequena cabana do casal Wallace, o ar não está mais tão pesado quanto antes. Nilda, depois de muitas noites de reviravoltas, decidiu contar ao marido a verdade sobre o bebê em seu ventre. Embora seu coração ainda doesse ao pensar em Virgílio, ela sabia que não poderia continuar a viver em mentiras. Ela queria enfrentar a verdade, não importa qual fosse o resultado. Naquela manhã, quando o amanhecer estava se formando, Nilda preparou uma bandeja simples de arroz, apenas com peixe refogado, e um prato de hipomeia cozida de que Wallace gostou. Wallace, acordado depois de uma noite sem beber, sentou-se na bandeja de arroz, parecendo um pouco cansado. Nilda olhou para o marido, respirou fundo e disse baixinho: Wallace, tenho algo a dizer. Ouça-me se acalmar. Wallace olhou para cima, seus olhos ligeiramente surpresos. O que há de tão sério em você? Ele perguntou, sua voz ainda um pouco áspera. Nilda abaixou a cabeça, as mãos apertadas com força na bainha da camisa e a voz tremia. Eu estou grávida, Wallace. Já se passaram mais de 6 semanas. Este bebê é nosso filho. Ela não mencionou o senhor. Virgílio não se atreveu a dizer que não tinha certeza de quem pertencia o bebê, mas em seu coração esperava, rezava para que o bebê fosse o elo que traria Wallace de volta, que fosse uma luz para dissipar a escuridão em sua família. Wallace ficou atordoado, seus pauzinhos caindo sobre a mesa, os olhos bem abertos, como se não pudesse acreditar no que acabara de ouvir. Então, como uma onda, a alegria explodiu nele. Ele se levantou, correu para abraçar Nilda com força, lágrimas rolando por suas bochechas queimadas de sol. Você está dizendo a verdade, Nilda. Oh, meu Deus, meu filho, eu tenho um bebê. Ele sorriu, seu sorriso tão brilhante quanto quando era jovem, quando os dois recém-casados se encontraram sob a lua cheia. Nilda, embora ainda pesada em seu coração, não conseguiu conter as lágrimas. Ela assentiu, deixando-o abraçá-la, sentindo o calor do marido que ela amava tanto. A alegria de Wallace não parou por aí. Era como se o bebê no ventre de Nilda tivesse despertado a parte restante de sua consciência. Ele se ajoelhou na frente dela, com a voz embargada. Nilda, me desculpe. Estou infeliz, sou sem coração, deixei você sofrer por tantos dias. Eu era obcecado por dinheiro, por causa da bebida, por causa de nada. Você pode me perdoar? Eu prometo, vou mudar, vou começar de novo, por você, por nossos filhos. Ele segurou a mão dela, seus olhos eram sinceros, não mais tão arrogantes ou frios como antes. Nilda olhou para ele, seu coração estava partido ao meio. Parte dela quer acreditar, quer aproveitar a oportunidade para curar sua família, para que o bebê possa crescer em um lar completo. Mas outra parte lembra o Senhor. Virgílio, lembrando os momentos de amor desajeitado que ela não consegue esquecer. Ela se sentia culpada, não apenas por Wallace, mas por si mesma, por deixar seu coração se perder. Mas diante dos olhos suplicantes do marido, ela acenou com a cabeça levemente e disse em voz baixa: Wallace, eu perdoo, mas você tem que manter sua palavra.
por minha causa, por nossa causa. Daquele dia em diante, Wallace parecia se tornar uma pessoa diferente. Ele parou de beber, não gritando mais em bares de karaokê ou cassinos. Todas as manhãs, ele se levanta cedo, vai ao jardim cuidar de morangos e duriões com Nilda, com a boca sempre sorrindo. Ele compra suas coisas favoritas, de lenços de seda macia a garrafas de óleo de vento para ela esfregar quando estiver cansada. Nas noites de luar, ele a puxava para o coração, sussurrando palavras de amor, como se quisesse compensar os meses em que estivera sem coração. Nilda, embora ainda um pouco desconfiada, gradualmente sentiu a sinceridade do marido. Seu sorriso tornou-se mais radiante e seus olhos brilhantes não continham mais apenas tristeza. Mas no coração de Nilda, a dor de seu Virgílio ainda estava latente. Ela sabia que o havia machucado, sabia que a afeição entre eles, por mais breve que fosse, era real. Ela só esperava que a nova casa fosse concluída logo, para que o Sr. Virgílio não precisasse mais vir aqui, para que ela não tivesse que enfrentar seu olhar profundo, que fazia seu coração bater com batidas pecaminosas. Toda vez que via o Sr. Virgílio, só por causa da equipe, ela se afastava silenciosamente, tentando evitar momentos que pudessem tê-la enfraquecido. Virgílio, depois de ouvir Nilda falar sobre sua gravidez e decidir ficar com Wallace, optou por se retirar em silêncio. Ele não a culpou, nem guardou rancor. Ele entendeu que Nilda havia escolhido o caminho seguro, não só para ela, mas também para o bebê. Mas toda vez que ele vê Nilda feliz com Wallace, ele fica feliz e triste. Feliz que a mulher que ele ama tenha um lar, um futuro com o qual ela sempre sonhou. Triste porque ele sabia, nas profundezas de seu coração, que ainda havia um pequeno canto para ele. Mas esse canto seria enterrado para sempre. O Sr. Virgílio colocou toda a sua energia no projeto. Trabalhou sem parar, apenas por causa da equipe, com meticulosidade e consideração, como se quisesse terminar a casa o mais rápido possível para sair deste lugar, para deixar lembranças dolorosas. Noites sozinho na casa vazia. Ele se sentava na varanda, olhando para o luar, lembrando-se do beijo na cozinha, lembrando-se do calor de Nilda. Ele disse a si mesmo que enquanto Nilda fosse abençoada, ele ficaria satisfeito, mesmo que seu coração estivesse sempre marcado. A nova casa gradualmente tomou forma, espaçosa e estável, como um símbolo de um novo começo para Wallace e sua esposa. No dia da conclusão, o Sr. Virgílio estava na frente da casa, com os olhos varrendo silenciosamente o jardim de morangos, onde ele e Nilda haviam testemunhado momentos de amor. Ele chamou Nilda e disse em voz baixa: "Nilda, a casa está pronta. Eu e a equipe de trabalhadores iremos. Eu cuido da minha saúde. Desejo a você e Wallace tudo de bom." Nilda olhou para ele, seus olhos brilhando, cheios de gratidão e dor. "Obrigada, Sr. Virgílio," ela engasgou. "Você..." Ele também se manteve saudável. "Irmão mais novo, eu nunca vou esquecer o que você fez por mim." Ela queria dizer mais, mas então apenas abaixou a cabeça, escondendo as lágrimas. O Sr. Virgílio acenou com a cabeça, sorriu tristemente e depois se virou e foi embora. Sua figura alta desapareceu atrás dos medronheiros, deixando Nilda parada em silêncio na varanda. Wallace saiu de casa, colocou os braços em volta dos ombros da esposa e sorriu brilhantemente. "A nova casa é tão bonita, Nilda. De agora em diante, viverei feliz, por você, por nós." Nilda assentiu, apoiando-se no ombro do marido, mas seu olhar permaneceu no falecido Virgílio, onde o sol brilhava na folhagem. Naquela noite, o luar brilhou intensamente novamente, brilhando na nova e espaçosa casa. Na pequena sala, Wallace abraçou Nilda, sussurrando sobre seus planos para o próximo bebê. Nilda sorriu, mas em seu coração permanecia uma pergunta:
Essa felicidade era realmente completa, quando seu coração ainda tinha um pequeno canto para o homem que havia partido. Portanto, nossa história pode ser concluída aqui. Junte-se à conversa na seção de comentários deste vídeo e torne-se parte de nossa família de ouvintes apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho são para a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar as palavras de sua mente e coração, não se esqueça de se registrar e tocar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você e prepare-se para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto dos casos de amor de Lailang. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós no canal de casos apaixonados e dramáticos, onde cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.